A gente vai falar um pouco sobre a comunicação serial através da interface UART. Vamos começar fazendo uma pequena introdução sobre esse padrão de comunicação. UART significa Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Transmissor e receptor assíncrono universal. Universal significa que ele é um padrão. Assíncrono significa que não envia um sinal de clock nas transmissões. Isso significa que todos os equipamentos que vão se comunicar usando essa porta têm que usar uma mesma taxa de comunicação. E transmitter-receiver significa que ele pode enviar e receber dados. E a UART vai padronizar um mecanismo para sinalizar o início e fim da transmissão de bytes. Então, de maneira geral, os dispositivos vão estar interconectados através de alguns sinais, e toda vez que um dispositivo tem um byte para enviar, ele vai mandar um comando nessa UART, e essa UART vai gerar um sinal elétrico que vai ser transmitido através do pino TX do dispositivo para o pino RX do dispositivo 2, que está recebendo aqui no caso, que vai conseguir recuperar esse byte que foi transmitido. A UART ela possui 3 pinos, que é o TX, que serve para um dispositivo transmitir os dados. Aqui está representado até com esse rosto, com uma fala, né? Também vai ter o pino RX, que é o pino pelo qual um dispositivo recebe dados do outro dispositivo. E o GND, o ground, que vai ser necessário para dar a referência de 0 volts, para que os dois consigam entender os níveis de tensão dos sinais que estão sendo enviados e recebidos. No Arduino Uno, por exemplo, ele tem a UART nos pinos 0 e 1, aqui o TX e o RX. Vamos lembrar o que é a comunicação serial. A comunicação serial é a transmissão sequencial de uma série de bits num canal de comunicação, num fio, num meio físico. E ele utiliza a transmissão em banda base, que a gente comentou numa das aulas introdutórias, onde a gente vai ter níveis de tensão diferentes para representar os bits 0 e 1. E outra coisa importante da banda base é que o sinal vai ocupar toda a largura de banda, todo o espectro disponível. Aqui ao lado a gente vê uma representação de uma transmissão serial em banda base. Vocês podem ver que a gente vai ter um nível de tensão, a gente vai ter o tempo decorrido e a gente vai ter a sequência de bits que precisam ser enviados ao longo do tempo. E os bits 1 vão ter uma determinada tensão, os bits 0 vão ter uma outra tensão. Vocês podem ver que isso aqui é uma onda quadrada. E esse sinal, como a gente falou na série de Fourier, ele vai ser composto por uma onda fundamental e uma série de harmônicos. E isso vai ocupar todo o espectro, toda a largura de banda do cabo. E outra coisa importante aqui é que todos os bits vão ficar um determinado tempo sendo apresentados no meio físico. E esse tempo de cada bit é chamado de tempo de bit. E o tempo de bit vai ser dado por 1 segundo dividido pela taxa que a gente está usando de comunicação em bits por segundo. Então, se a gente sabe o tempo de bit, também é possível descobrir que taxa que está sendo utilizada. Se a gente pegar um osciloscópio e conseguir capturar essa forma de onda e medir esse tempo de bit, a gente descobre a taxa de comunicação. É importante também saber o tempo de bit, porque assim a gente vai saber o tempo que leva para transmitir uma determinada quantidade de bytes na comunicação. Então, na comunicação serial, os equipamentos precisam estar a uma mesma taxa de comunicação, que normalmente vai ser dada em bits por segundo, kilobits por segundo, megabits ou gigabits por segundo, que é a quantidade de bits que cabe dentro de 1 segundo na transmissão. E outra coisa é que os dois dispositivos que vão comunicar tem que estar essa mesma taxa para que o receptor sincronize seu clock e consiga fazer as leituras sincronizadas de cada um desses bits. Opa, passando rapidinho para te dizer que essa aula faz parte do curso Dominando a Comunicação de Dados, da Teoria Prática, disponível na Udemy. Neste curso, você vai explorar os fundamentos e as tecnologias que tornam possível a troca de dados entre dispositivos e sistemas. Você vai entender como ocorre a troca de dados em diferentes padrões de comunicação e também como aplicar esse conhecimento com as principais plataformas de microcontroladores, computadores, redes e protocolos modernos. A estrutura do curso é resultado das disciplinas que venho ministrando ao longo de mais de 10 anos. Você aprenderá não apenas os conceitos, mas também como aplicá-los na prática com projetos didáticos estruturados nas plataformas Arduino, ESP32 e Windows em linguagem C. Ao longo do curso, você vai desenvolver habilidades fundamentais para trabalhar com comunicação de dados, redes e sistemas embarcados, incluindo compreensão dos principais conceitos de redes, do modelo OSI e suas camadas, da representação e codificação da informação e da modulação de sinais no meio físico. Implementação de comunicação utilizando os padrões serial, UART, RS232, RS485 e CAN.
compreensão da estrutura de quadros da camada de enlace, de rede e de transporte, desenvolvimento de protótipos com troca de dados entre PC e microcontroladores da plataforma Arduino e ESP, programação de clientes e servidores em redes Wi-Fi e Ethernet, com o protocolo IPv4 e sockets TCP e UDP, noções básicas de ferramentas como terminais, monitores serial, analisadores de tráfego, IDS e configuração de roteadores Wi-Fi, montagem de projetos de automação aplicados com comunicação entre dispositivos reais. O curso foi desenvolvido sobre uma vasta bibliografia. Como recursos didáticos, utilizaremos aulas teóricas, exercícios de fixação, questões objetivas e práticas que envolvem a montagem de circuitos, a programação, utilizando códigos-fonte bem estruturados. Faremos também o projeto de um sistema de controle de temperatura com comunicação entre microcontrolador e computador, e este projeto representa uma receita de bolo para o desenvolvimento de qualquer sistema embarcado que envolve comunicação entre dispositivos. Meu nome é Gustavo Kinzel, também conhecido como Kiki, e eu sou professor na área de Engenharia de Controle e Automação, atuando há mais de 10 anos no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ao longo desse período, ministrei disciplinas na área de redes industriais, comunicação de dados, indústria 4.0, sistemas supervisórios, projetos de sistemas microcontrolados, entre outras. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de sistemas de automação e redes industriais, e parte do meu doutorado eu realizei na Universidade de York, no Reino Unido. Além disso, tenho cursos na área de formação para o ensino técnico e profissional. O curso é voltado para estudantes, técnicos e profissionais das áreas de engenharia, TI, automação, computação, eletrônica, projetistas, estudantes de pós-graduação e para todos que desejam aplicar comunicação de dados em projetos reais. Se você já viu linguagem C, tem noções de eletrônica e microcontroladores, ótimo. Esses conhecimentos podem facilitar o aprendizado, mas não são obrigatórios. Fique à vontade para explorar a estrutura do curso, assistir algumas aulas demonstrativas, conhecer as práticas e venha estudar um dos temas que está na base das redes, dos sistemas de tecnologia da informação, da automação e das comunicações modernas. O link do curso está aqui na descrição e agora a gente volta para a aula. Então a UART, ela é um hardware, ela é um padrão de hardware que vai ser consistido aí de uma máquina de estados feitas com flip-flops, portas lógicas e registradores de deslocamento. O registrador de deslocamento é um circuito que vai ter portas lógicas e flip-flops, vai conseguir pegar um sinal paralelo, que seria o byte, né, com o seu conteúdo e transformar esses vários bits que compõem esse byte numa sequência serial aqui que vai ser transmitida através do pino TX. E da mesma forma, tudo que chega no pino RX de maneira sequencial é transformado através de um shift register num byte em paralelo. Então os registradores de deslocamento conseguem fazer essa conversão de serial para paralelo e dentro do processador, dentro do microcontrolador, é tudo feito em paralelo. E a UART é um hardware relativamente simples de ser implementado. Vamos falar um pouco dos componentes principais da UART. Isso tudo fica dentro do módulo da UART, dentro do microcontrolador. Então, dentro do microcontrolador, vai ter uma área do chip que vai ter a UART e as ligações aqui para o TX e para o RX do dispositivo. E essa UART vai estar ligada, então, na CPU, na memória RAM e nos outros componentes aqui da arquitetura desse microcontrolador. A gente vai ter um gerador de clock, que vai ser configurado dentro do microcontrolador para a taxa de comunicação em bits que a gente precisa e que a gente configura. Ele vai ter um registrador de deslocamento de transmissão, que vai estar ligado aos registradores de transmissão. Um registrador é uma posição na memória, um byte na memória, ou alguns bytes na memória do microcontrolador que vão guardar as informações de configuração da UART, como por exemplo o byte que vai ser enviado, alguns registradores que vão fazer o controle, o disparo das transmissões, por exemplo, e alguns registradores de interrupções. Então toda vez que terminou de transmitir um byte, por exemplo, gera uma interrupção no microcontrolador para ele poder preparar o próximo byte a ser transmitido, por exemplo. E da mesma forma, no circuito receptor vai ter um registrador de deslocamento que vai estar ligado aos registradores de recebimento. Normalmente vai ter um registrador que vai guardar qual byte foi recebido, vai ter também um registrador de controle com alguns marcadores para indicar quando um byte foi recebido, se teve algum erro de comunicação, e também os registradores de interrupções que vão gerar uma interrupção toda vez que o byte chega para o microcontrolador executar uma função específica na recepção.
A UART, ela não define o padrão de meio físico, então tu pode usar 232, 485, os níveis TTL, que seria 0 a 5 volts, e normalmente vai ter um transceiver, que é um conversor de nível, que vai estar ligado, né? Quando a gente precisa, por exemplo, ligar um microcontrolador na 232. A gente vai falar disso nas aulas de 232 e 485 mais a fundo. E dependendo do meio físico, a gente pode fazer uma ligação ponto a ponto ou multiponto utilizando a UART. Outra coisa interessante é que a gente pode usar a UART do microcontrolador para fazer um interfaceamento com um módulo de comunicação sem fio, para esse microcontrolador se comunicar via Bluetooth, por exemplo, com um smartphone. E as portas de comunicação serial, elas vão estar disponíveis em microcontroladores, em placas-mãe de computadores convencionais, em conversores de comunicação. E todas as portas COM no Windows, no sistema operacional Windows, elas vão ser apresentadas no programa gerenciador de dispositivos do Windows, que vocês podem acessar pelo menu iniciar, digitando gerenciador de dispositivos. E nas portas COM e LPT vão aparecer todas as portas disponíveis no computador de vocês, como por exemplo aqui, porta de comunicação COM1 e COM2, que estão ligadas na placa-mãe do meu computador. E todas as portas vão ser numeradas com um número único, que o próprio sistema operacional vai dar, mas que também é possível de configurar clicando com o botão direito em cima aqui e alterando. Então, só para dar um exemplo aqui de ligações, a gente poderia ligar um Arduino Uno no outro, ligando o TX de um no RX do outro e o TX desse segundo no RX do primeiro. Dessa forma, a gente pode fazer uma aplicação simples que transmite alguns caracteres através do dispositivo e o segundo dispositivo pode transmitir de volta. Vocês podem ver que o GND dele está ligado junto para dar a referência de 0 volts. Nos exemplos práticos, a gente vai usar esse circuito básico para fazer os exercícios. E se você gostou dessa aula, lembra de seguir o canal, de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar, trazendo também suas dúvidas e feedbacks. Lembro que eu tenho diversos cursos disponíveis na Udemy, na área de comunicação de dados e redes industriais, além de outros. E no meu site, kiki.com.br, você encontra também cursos, slides, arquivos e referências para essas aulas, além de links e materiais complementares diversos aí que vão ajudar você no seu aprendizado e estudos. Valeu!